Pela rádio Exclusiva FM, com transmissão em HD para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Boa tarde! Que a paz, a graça e a misericórdia seja com você, querido ouvinte. Bem-vindos ao programa Logos na Rádio Exclusiva FM, a rádio que mais cresce no Brasil. O Fábio está aqui no estúdio, eu vou, em nome dele, te mandar um abraço. Grande Fábio. Eu sou Wagner Pedro e é uma alegria estar com vocês nesse espaço dedicado ao compartilhamento de conhecimento e de fé. Eu gostaria também, aproveitando o ensejo, expressar minha gratidão ao nosso patrocinador, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Resgate, da liderança do meu amigo, pastor Emerson Taira, o japonês que eu mais amo no mundo, e a pastora Cláudia. Eu quero te convidar, você realizar uma visita na AD Resgate, Avenida Conceição 3756, Vila Maria Alta. Cultos, quintas da Vitória, às 20 horas, e domingo, um grande culto com a família, às 18h30. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos iniciar o programa Logos na Rádio Exclusiva FM, que começa agora. E hoje nós temos um tema muito bom, super especial. O tema é: quem são os verdadeiros e quem são os falsos adoradores? Baseado no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo de número 4, versículos 23 e 24. Lá está dizendo sobre os verdadeiros adoradores. Então, fazendo uma ideia invertida, então quem são os falsos? Né? Eu queria dar ênfase a isso. E nós estamos aqui com dois convidados super especiais. Os homens de peso aqui, viu? Vou estar apresentando aqui à minha direita, pastor Rubem de Paula. Pastor Rubem de Paula, de uma família tradicional no meio evangélico. Ele é sobrinho de Oséias de Paula e de Otaniel e Osiel. Ele também é ministro do Evangelho, serve a Deus como pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede de Guarulhos, setor 19, juntamente ali com o presidente da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Pregador do Evangelho, já falei, palestrante, conferencista, estudou teologia no tradicional IBAD, né, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Eu, quando era mais novo, eu tinha vontade de estudar lá. Olha só, é um privilégio, hein? Que lá era regime internato, fechado, né? Fechado naquela época, né? Só os grandes homens estudaram ali, grandes pregadores, né? Ele também é músico percussionista, né? Toca bateria e profissionalmente é corretor de imóveis. No final ele vai deixar o contato. Você que tem o sonho da casa própria, verdade, você vai contactar o pastor Rubem de Paula e vai acontecer um milagre na tua vida, porque Deus vai abrir as portas. Olha, esse homem faz não vou falar que faz mágica, né? Porque ele é servo do Senhor. Ele faz milagre. Aleluia. Deus usa ele para fazer milagre. Aleluia. E à minha esquerda, também meu amigo, pastor Samuel. Esse homem aqui, eu costumo dizer, você que estuda homilética, a arte da pregação, né? Tem um sermão temático, expositivo, textual e o sermão biográfico. Eu sempre falo para ele que ele é o expositor biográfico melhor que eu já vi na minha vida. E eu conheço pregador, viu? Você pegar no meu aparelho celular aqui, deve ter 1000 contatos, acho que metade é pregador. Mas esse homem pregando uma biografia é coisa linda. Ele também é presidente do CONSEG, Conselho de Segurança da Vila Maria, pastor-presidente da Igreja Resgate e Vida, capelão da Polícia Militar, não só capelão, ele é o coordenador da equipe aqui no 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, formado pelo Ministério Ágape Reconciliação, tem alguns cursos aqui, batalha espiritual, cura interior, intercessão, adoração. Também é musicista, toca violão, toca mais alguma coisa? Contrabaixo. Toca contrabaixo. Eu acho que ele toca até gaita, ele é uma benção. Ele passou 3 vezes na fila dos dons, né? Porque ele canta, ele toca
e ele prega. Meu Deus. É uma bênção, é uma bênção. E eu já vou botar uma pimenta, que o meu papel aqui é botar pimenta no tempero para eles comentar. E aí eu queria citar um trecho aqui. Tem um pastor que eu gosto de ler o material dele, que é o pastor Ciro Sanches Ibordi, é muito conhecido aqui nas Assembleias de Deus do Belém, no Rio de Janeiro, e por que não dizer no Brasil, né? O livro... Rio Grande do Sul, né? Ele tá no Rio Grande do Sul? Ele estava uma época no Rio de Janeiro. Eu sei que o livro dele foi, em uma época, o mais vendido da casa publicadora da Assembleia de Deus. Olha, é um feito, assim, alto para você atingir. E ele tem um livro, chama Erros que os Adoradores Devem Evitar. E aí eu peguei só um trechinho da introdução do livro, que diz assim: a ênfase contida em João 4, 23 e 24, de que Deus... Pai procura os verdadeiros adoradores, evidencia que há poucos que fazem jus a esse título. Além disso, mostra que existem falsos adoradores em maior quantidade que os verdadeiros, uma vez que os verdadeiros precisam ser procurados. Eu achei fenomenal esse trecho da introdução, e com esse trecho eu já vou passar a bola, então, para o pastor Rubem de Paula comentar. Quem, então, poderíamos... dizer quem são os verdadeiros, quem são os falsos, aí você fique à vontade para falar. Você começa pelos verdadeiros ou pelos falsos, e depois, na sequência, pastor Samuel. Eu acho que essa frase do pastor Ciro você pode resumir em uma outra frase que diz assim: a adoração, ela começa quando a música que você canta termina. Porque hoje nós temos adoradores, e aqui eu quero, já de antemão, abrir um parênteses que o fato da pessoa não ser um verdadeiro adorador não quer dizer que ele está adorando o diabo. Simplesmente é uma adoração que necessariamente Deus não recebe. Porque as pessoas têm o costume de, esse não é verdadeiro adorador, esse está adorando o diabo. Não é bem assim a situação. Interessante. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela canta algo primeiro, que ela não vive. Ela Forte, canta hein? algo de maneira simplesmente profissional. E eu falo isso com Artístico, né? Sem espiritualidade, né? E eu falo isso com a maior tranquilidade, porque eu venho de uma família que está no meio... hoje fala gospel, né? No meio evangélico, contando de Otoniel Ziel, do meu avô, há mais de 70 anos. E não tenho problema nenhum em dizer que vivemos para a obra. Há uma diferença em você viver da obra e viver para a obra. Então, hoje, eu creio que o verdadeiro adorador é aquele que continua adorando quando a música acaba. Muito bom essa colocação, né? A adoração, ela vai além do louvor, né? Vamos dizer assim. É um testemunho de vida, né? É um testemunho de vida. Até porque o texto que mais me chamou a atenção é do momento da mulher samaritana, quando Jesus usa essa expressão, os verdadeiros adoradores. E aqui nós temos que... Eu não sei se já vai entrar nesse momento ou não, é só uma prévia aqui, mas tem que entender e contextualizar esse momento. Jesus chega para ela para conversar com um povo que o judeu não queria, apesar deles também serem da descendência, e ela, no momento em que ela fala que o meu pai adorou aqui, ela está requerendo essa descendência para ela também. Mas todos aqui sabem, era um povo misturado, devido ao cativeiro da Síria, tudo aquilo, uma das formas do Império Sírio destruir a identidade de um país, quando ele dominava esse país, era misturar ele com outros povos. E o povo samaritano foi formado disso, de um sincretismo étnico, religioso, cultural. Acho que um pouco parecido com o que está acontecendo hoje, né? Vamos deixar isso mais para frente. Não, muito bom. Já me deu um insight aqui, ó. Daqui a pouco eu vou jogar para vocês. Pastor Samuel, com a palavra aí. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí o convite, né? Wagner, Pedro, Fábio, pastor Rubem, prazer conhecê-lo. Amém, alegria minha. Eu acho muito interessante, eu amo, né, esse tema adoração. E quando você estava falando, me vem algumas frases aqui, né? Porque assim, existe a verdadeira adoração para um Deus falso. Existe a falsa adoração para um Deus verdadeiro. Existe a verdadeira adoração para um Deus verdadeiro. Existe também uma falsa adoração para um Deus falso. Então, o que nós precisamos realmente é saber separar. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo uma adoração verdadeira de fato, né? E não sei se eu já posso entrar em alguns pontos aqui. Pode. Né? Porque, Pode. por exemplo, eu gosto muito de analisar
um estádio de futebol. Lá dentro de um estádio de futebol existe uma adoração verdadeira. São devotos, né? Aquele time. Porque e a tal. Bíblia diz o quê? Né? Adoração, bandeiras, lá tem. Danças, tem. Cânticos, tem. Instrumento, tem. Então, dentro de um estádio de futebol, existe uma adoração verdadeira que a pessoa está se expressando verdadeiramente. Mas para quem? Para um Deus falso, né? O ruim não é nem isso. O ruim é aquela pessoa dentro da igreja que deveria adorar realmente com uma adoração verdadeira, um Deus verdadeiro, mas expressa uma adoração falsa. Eu costumava dizer, quando eu estava pastoreando, no momento eu não estou, e eu frequentei, você falou de torcida organizada, eu frequentei muitos anos torcida organizada. E eu fazia aquilo, os torcedores fazem isso, de forma literalmente religiosa. Total. Entendeu? E muitas vezes ele nem torce para o clube, ele é torcedor da torcida. Não sei se dá para você entender. Sim. Vamos pegar, por exemplo, o Corinthians. Se você pegar o cara da Gaviões e perguntar para ele, você torce para quem se jogar Gaviões e Corinthians? Ele vai dizer, eu torço para Gaviões. É aquela coisa de pertencimento, né? Ele se sente pertencido àquele grupo. Exatamente. E ele faz aquilo com a devoção. E eu falava, irmão, se vocês tivessem, vou começar por mim, como Paulo, eu sou o pior que tem. Se eu tivesse 10% da atitude, devoção, compromisso, lá quando marcava um horário, Fidelidade, né? 10%, Total. e eu colocasse aqui na igreja, nós seríamos a igreja perfeita. Sim. Vocês comentando aqui, me fez pensar também o seguinte: a pessoa que está na igreja, que a palavra culto, você pegar o dicionarista da língua portuguesa, é prestar uma solenidade a uma autoridade maior. Basicamente isso. Então, o culto você se presta. Eu sempre costumo dizer que o cinema você assiste, o teatro você assiste, o culto você presta. É diferente. Você dá. Você dá. Entrega. Né? A oferta, inclusive, vem de oferenda, né? De oferecer. Mas às vezes aquela pessoa tá naquele momento, vamos pensar 2 horas de culto que seja, mas tá às vezes com ira, tá às vezes com mágoa, tá às vezes ou até preocupada, ansiosa, com a mente no mundo da lua. Esse louvor, eu entendo que de certa forma já está prejudicado, ou não? O que vocês podem dizer sobre isso? Sim, com certeza. A pessoa, quando ela vai oferecer um culto, eu acho até interessante aquela expressão, e eu vi o meu pai, de saudosa memória, o pastor Obadias, que é o irmão mais velho de Oséias de Paula, o Toniel Zéu. Perdão, eu nem saudei os irmãos com a paz do Senhor, nem te agradeci pelo convite. Fica tranquilo. É a liberdade, né? Sim, estamos entre amigos. E a gente já tinha se cumprimentado e eu falei, não cumprimentei, mas é uma alegria, pastor Pedro, já estou profetizando já. Amém. Tá aqui contigo e estou à disposição. E uma vez eu lembro que chegou para o meu pai uma pessoa falou assim, pastor, eu não gostei do culto. Eu falei assim, nossa, que bom que você não gostou, porque não foi feito para você o culto. Olha, o culto não é oferecido para você. Essa foi forte. Aí ele disse uma coisa, se você quer um culto bom, dê o melhor culto que você pode a Deus. O pregador talvez, né, vamos ser sinceros, tem dia que a gente está lá, o pregador, você dá uns aleluia para dar uma força para ele, mas você não está nem com muita vontade, vamos tirar a máscara da hipocrisia. Mas assim, o aleluia não é para o pregador. O aleluia, então se eu quero ter um culto abençoado, dá o melhor aleluia, o melhor glória a Deus, a melhor oferta, o melhor louvor, porque a adoração não é só o cântico necessariamente. A adoração engloba tudo. O salmista, quando ele recebe o convite, alegrei-me quando me disseram, ali ele já estava adorando, vamos à casa do Senhor, ele já está demonstrando a adoração. Então, essa questão da pessoa vir para o culto, o católico usa muito essa expressão, né, de corpo presente, que seria o culto fúnebre, que a gente fala, é o culto corpo presente. É um culto de corpo presente. O corpo está ali, mas a mente dele está no resultado do jogo, está no negócio que precisa fechar, ou ele só foi para o culto porque precisa encontrar aquele irmão que tem que finalizar um acordo que foi feito, ou ele foi porque tem carro, porque vai ser o pregador. Vamos nos incluir? Não, hoje eu tenho que ir, porque se eu não for meu pastor, eu tenho um compromisso lá, ele vai me puxar a orelha. Você não está ali para adorar. Então, aí aquilo que eu falei no início, nem sempre o fato da pessoa não estar adorando a Deus não quer dizer que ela não está adorando o diabo. Ela necessariamente está ali de corpo presente. Vamos lá, vamos ver o que acontece. E Deus é tão misericordioso que a gente ainda sai alegre desse culto. Ele vai trabalhando na vida da gente. É verdade. O culto é para ele. Aí um irmão canta todo desafinado. É naquele louvor que você sente a presença de Deus. Eu não sei se tem quem está em casa já sentiu isso. Está entregando melhor. A questão que foi se construída é que a adoração é música, né? Muitas vezes, vamos passar agora para o momento de adoração. Do louvor, então, peraí. adoração.
Até agora não era adoração. E uma coisa que eu falo muito, adoração é um estilo de vida. Eu tenho que ter um estilo de vida de adoração. O meu acordar, o meu deitar, o meu alimentar. Tem um texto que eu amo demais, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Para mim, adoração é isso. Tudo que eu for fazer, eu tenho que adorar a Deus nas minhas atitudes, né? Nos meus pensamentos. Quando eu estou ali com o meu instrumento, seja o baixo, o violão, a guitarra, seja o que for, eu estou apenas adorando com o meu talento. Eu estou adorando cantando, eu estou adorando tocando. Eu quero entrar no assunto aqui. Eu vou citar o nome, porque é um podcast, tá no YouTube aí, então não tem problema. Mas eu vi um podcast do Apossan, né? O Batera, né? Sim. E ele tava falando sobre tipo de ritmos e tal, né? Porque assim, a música, né? Eu não sou musicista do nível dos senhores aí, eu tenho uma noção. Ela é harmonia, melodia e ritmo. Isso é música. Harmonia, melodia e ritmo. E ali, nesse podcast, ele disse que fez uma turnê na África e tal. E aí tem determinados ritmos lá que são proibidos porque são ritmos que são como se fosse ofertas ou invocações a entidades e tal. E que ele aprendeu isso lá e ele estava com o dever de cristão, né, e de músico de passar isso para as pessoas aqui no Brasil e tal. E, assim, do ponto de vista prático, eu entendi. Do ponto de vista teológico, eu acho que faltou fundamentação. Mas eu queria que vocês comentassem, porque nada melhor do que um teólogo que é musicista para poder falar sobre isso. Porque, como eu disse, do ponto de vista da lógica do que ele disse, perfeito, entendi. Eles usam determinados ritmos para cultos a entidades e tal, mas do ponto de vista teológico, não sustenta isso, né? Embora que, numa pesquisa que eu fiz há um tempo atrás, no Antigo Testamento registra mais ou menos 9 instrumentos musicais, aproximadamente. Porém, no templo, na adoração, era utilizado apenas 4 instrumentos. Isso já me deu um tipo de uma eureka, né? Falou, peraí, existiam 9 instrumentos que eles usavam no dia a dia ali, nas festas, enfim. Mas quando era no templo, só usava 4. Os outros eram descartados, não eram usados. E a Bíblia não dá detalhes do porquê disso. Mas algum porquê deveria ter, né? Por que não usava os demais instrumentos? Então, de fato, pode a gente pensar nisso, né? Que para Deus, onde eu quero chegar para vocês comentarem, para Deus tem a maneira certa de adorar. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Para vocês comentarem. Então, não pode ser de qualquer forma. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu entendo que tem até um cântico, eu vou falar, mas acho que pode falar. Tem um cântico, a frase dele é assim: vem assim como estás para adorar. De certa forma eu discordo. Eu não posso ir do jeito que eu estou, de qualquer maneira, para adorar ao Senhor. Eu tenho que realmente ter uma vida consagrada, uma vida buscando ao Senhor, uma vida em arrependimento, né? Eu estava lendo muito sobre adoração e me veio aquele texto lá do Gadareno. Quando Jesus põe o pé na terra, o Gadareno, a Bíblia diz, algumas versões, e vendo o endemoniado, o adorou. Opa, então uma pessoa endemoniada é capaz de adorar? Nossa, né? Bom. Então, assim, o que eu entendo é que naquele momento, aquele homem, né, ele se prostrou num momento talvez de libertação rápida. Eu tive já uma experiência em relação a isso, e ele percebeu que o espírito dele precisava adorar ao Senhor. Eu entendo que, em relação a ritmos, Deus criou a música, Deus criou o ritmo, Satanás não criou nada, ele copiou tudo, e eu entendo que qualquer ritmo que eu tocar, eu posso adorar e glorificar o Senhor, sem exceção nenhuma, né? A questão aí seria a letra. A letra aí já é outra coisa. Tá, tranquilo. A letra hoje em dia, infelizmente... Sim, porque na verdade tem músicas denominadas gospel que a letra é pior do que a secular. Dúvida, sem dúvida. Tem algumas letras que eu mudei na minha igreja. É como a gente está fazendo um programa de rádio, e graças a Deus os nossos ouvintes são evangélicos, mas tem católicos, tem até de outras religiões. Então eu vou aqui, não vou ficar usando o termo... O evangélico ele tem um evangeliquez, né? Então ele fala música do mundo.
né? Mas quando ele fala mundo aqui, não é o mundo cosmos, né? Do grego cosmos, né? Planeta. É o mundo secular. É mundo sistema de pecado Sim, e tal, música e tal. profana. Mas pra gente facilitar pro ouvinte, música secular e música evangélica, vamos dizer assim, música gospel. Pastor Rubem? Então, só abrindo um adendo aí sobre o Gadareno, o que eu entendo que ali que aconteceu, a gente não pode se esquecer que Jesus era homem. Homem sujeito a todas as tentações, como nós, a Bíblia deixa claro isso. Tem uma linha teológica que acha que não, mas para mim ele era 100% Deus, 100% homem, senão o sacrifício dele seria inválido. Não é o assunto. É a união hipostática, né? Exatamente. Joga no Google. Naquele momento, Satanás já sabia que ele era o Salvador, mas também sabia que ele era homem. Ali, para mim, não foi uma adoração, foi uma tentativa de tentar lubridiar, enganar e Jesus deixar ele passar batido. Não, ele vai continuar. E Jesus não, vê que era demônio e expulsa. Então, para mim, ali não teve adoração. Foi uma simulação de adoração, mas respeito perfeitamente, isso é uma linha de pensamento meu. Sobre os ritmos, eu acho que a Bíblia deixa clara sobre a questão dos ritmos. O pastor foi bem claro que quem criou tudo foi Deus. O diabo ele só copia desde a criação de tudo. Tem um texto que fala sobre as pedras afogueadas. Eu vou procurar aqui para falar mais para frente, que até o tipo de adoração, que era algo exclusivo para Deus, ele tenta pegar para ele, roubar para ele. Então, os ritmos, eu entendo que a gente tem que fazer, como Paulo diz, com decência e ordem. Você tem que se respeitar culturas, épocas, tempos, o local que você está. Aí entra a questão de costume, de igreja. Eu tive na África do Sul e fiquei 10 dias lá. E confesso, eu ainda estava... Nessa época era bem mais tradicional do que eu sou hoje. E eu me considero até liberal. E eu fiquei olhando assim, gente, mas que coisa estranha. Aquele tipo de dança que pra gente aqui é dança de centro de Umbanda. Sim. Só que lá é como se fosse o nosso forró aqui. É a cultura deles lá. Aí me diz, eu vou implantar isso, achei legal, vou trazer isso para cá. Não. A cultura que quem utiliza esse tipo de dança, e pode ser que tenha represálias aí, são os cultos afros. Então aí entra a questão da decência e da ordem. Por que eu vou utilizar esse tipo de dança, de movimento, na nossa cultura aqui? Eu tive um tempo atrás numa igreja, não vou falar o nome, logicamente, por questão de ética, em que tanto homem quanto mulher usavam uns vestidos. Vocês já devem ter visto imagens disso. E quando eles dançavam, eles rodopiavam. A minha filhinha, Amanda, ela tinha 8, 10 anos. Ela assustou, porque veio para cima dela. Ela saiu correndo para trás. E eu falei, não, isso aqui não é um culto. Aí já seria enquadrada a questão da liturgia. Da né? liturgia. Então, acho que todos os ritmos, ponto, deixa claro, todos os ritmos louvam a Deus. Como o pastor falou, foi Deus que criou. O diabo não cria nada, ele só copia. Mas eu devo filtrar e entender. Hoje nós estamos no momento do tal do arrocha. A dancinha. Só que aí eu posso colocar um ponto, Pode, pastor? por favor. Eu tenho um vídeo arquivado, deve ter na internet. Pegaram um hino que, inclusive, tem na harpa cristã da CPAD, né? Acho que é Maravilhosa Graça, o hino, que é um hino muito bonito, né? E tal. E aí fizeram uma experiência. A experiência é que cantaria esse hino, várias partes desse hino, com vários ritmos diferentes, para ver, de certa forma, como seria a reação cerebral conforme alterasse os ritmos. E deu alteração. Eu ia falar sobre isso. E deu alteração. Então, a música também ela te estimula a reações cerebrais. Total. Estímulos cerebrais. Você pode ver uma pessoa, ela tá com som alto dentro de um carro, a tendência dela é acelerar, é realmente correr muito mais. Em relação à cultura, né, eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que ele foi evangelizar no meio da floresta para os índios, né? E eles não sabiam o que era pão. O que é pão, né? E ele foi falar o versículo, Jesus é o pão da vida. Mas como falar Jesus é o pão da vida se eles não sabem o que é pão? Eles sabem o que é banana. O que ele fez? Olha, Jesus é a banana da vida. Eu entendi. Contextualizou o texto. Né? Contextualizou Sim. totalmente, sem ferir o texto. Sim. Né? Então, respeitou a cultura, respeitou tudo, para que eles pudessem entender Mas exatamente eu entendi. Mas aí a contextualização é textual, né? Aí no caso. Sim, textual. E o que o pastor Rubem estava falando é apropriação cultural, né? Exatamente. Que é se apropriar de uma cultura alheia e trazer. Ó, isso aqui, ó. Que é parecidos, mas não é, né? Isso aqui Não que é. você acabou de falar sobre influenciar Platão, não sei há quantos mil anos atrás, ele falou assim: a música é o meio mais poderoso
do que qualquer outro, porque o ritmo é a harmonia que tem a sua sede na alma. Ela enriquece essa última. Confere-lhe graça, ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação. Ele não está falando de religião aqui, não. Ele está falando de físico, Sim. emocional. Aí você imagina essa mesma música, esse mesmo ritmo, melhor dizendo, mas com a letra, aí que o senhor falou, com a letra que não adora a Deus. Olha, eu passo o dia inteiro escutando música, desculpa a expressão, de corno, de traição. Eu vou terminar esse dia triste ou alegre? A vibração. Você vai pra Goiânia, lá, Eu né? passo o dia... Começa tudo lá, né? Eu sou goiano, hein? Você passa o dia inteiro escutando funk. Não vou citar nenhuma letra aqui que é impossível pronunciar. Sim. Eu vou chegar no final do dia, eu vou querer fazer o quê com a mulher? Então, a música, ela tem um poder De influência. de influência e Total. penetrar aonde, às vezes, a palavra não chega. O que é o livro de Salmos? Eu separei o versículo aqui. O que é o livro de Salmos? São cânticos. E servia para que o livro de Salmos? Para o povo de Israel guardar, memorizar. O Salmo, vocês sabem, é o resumo da Bíblia. Está no livro de Salmos. Até as últimas palavras de Jesus foi cantada antes dele falar. Jesus, quando pessoas falam que a ti entrega o meu espírito, Jesus, na verdade, ele não falou. Ele cantou um salmo. Então, o livro de Salmo, Deus utilizou o meio mais poderoso que tem, que é a música, poderoso que eu digo humanamente falando, para o povo de Israel memorizar o que ele gostaria que nos cursinhos. O que os professores de cursinho fazem para os alunos memorizar uma fórmula, Faz um cântico. um cântico, pega uma Uma paródia cantiga, do momento. Então, aí que entra o perigo da verdadeira adoração. Só para essa parte que o senhor falou dos instrumentos, louvai ao Senhor ao som de trombetas, louvai ao Senhor com saltério e com harpa. 3 aqui. Louvai com adufes e danças. Os 4 que o senhor falou. Instrumentos de cordas, aí você abre um leque tremendo, né? Com flauta. Louvai ao Senhor com símbolos sonoros. Quais são esses símbolos? Louvai ao Senhor com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Então, a questão do instrumento, eu acho que deva ter, eu nunca estudei a profundo isso, deva ter um instrumento específico. Aí nós temos que pegar o que é o templo. Não o templo nós, mas o templo para o judeu, contextualizar. É porque... Deva ter instrumento específico. porque Mas aqui está dizendo claro que é. Sim, porque esse debate é interessante, porque a gente está aqui no Sudeste, e aqui, como você bem colocou, né, tem os nossos costumes, né? E aqui é um pouco mais liberal. Até a própria Assembleia de Deus, que é mais tradicional, comparando com o Nordeste, é liberal. Nossa. Porque existem igrejas no Nordeste que o senhor é baterista, sabe que é proibido. Proibido, não tem bateria. Proibido, não tem bateria lá. Algumas têm bateria eletrônica, que é aquela do dedinho. Então. Mas vamos caminhar? A hora voa, meu Vai Deus. embora. Eu queria comentar um outro algo para passar para vocês. Ainda nesse livro aqui, esse livro é muito bom. Tô fazendo marketing, não, nem conheço o Pastor Ciro. Seria um prazer conhecê-lo. Se quiser vir no programa aqui, entre em contato. Opa. Seria um prazer. Eu vou tentar, hein? Mas não conheço, tá? A gente sabe que é uma referência aí. Mas o livro é bom, né? E o capítulo 6, ele apresenta uma crítica ao comportamento dos adoradores astros. Ele coloca adoradores -astros. Aí ele diz o seguinte: não é pecado ser admirado ou ter fama. Eu parafraseei aqui o parágrafo, tá? Aí ele diz assim: não é pecado ser admirado ou ter fama. O que é errado para um cantor evangélico é priorizar a fama e se portar do mesmo modo que as celebridades do mundo. Quem incentiva isso não se porta como um verdadeiro adorador. Aí tem um outro texto dele que ele coloca o título: Adoradores ou ídolos? Aí é forte, hein? O que tem acontecido no mundo evangélico? Estamos tendo adoradores ou temos ídolos? Hoje existe fã-clube, né? Fã-clube de cantores gospel, fã-clube... A questão é... Eu posso receber um elogio, a pessoa pode até colocar assim, né? Idolatrar o que eu faço. A questão é o que eu faço, como eu recebo isso. A Bíblia diz que a glória tem que ser sempre para Ele, sempre para Deus. Então, quando eu recebo qualquer tipo de elogio, é um costume meu para blindar o meu coração. A pessoa elogiou, eu estou falando, glória a Deus, bate aqui e sobe lá. Porque senão a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, a gente não é. Né? Nós realmente temos que entender que nós somos apenas servos. E voltando um pouquinho na fidelidade sobre time, né? O Fernandinho, um dia ele falou assim, olha, você nunca vai ver
a torcida do Corinthians cantar um cântico do Palmeiras. Sim, isso é importantíssimo. É fidelidade. Ó, nós sabe? tivemos, desculpa cortar, tá dentro do futebol e também, nós tivemos agora, essa semana passada, um jogador do Flamengo, que no ambiente familiar dele vestiu Usou uma camisa do Corinthians. Ih, vai dar ruim isso Eu aí. fiquei pensando, gente, em meio a uma tragédia Sim. que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pessoas morrendo afogadas, as pessoas perderam horas e horas e horas de debate Exatamente. por uma coisa banal. Aí entra a questão da fidelidade. Sim. Quantas vezes eu escuto falando mal da minha igreja, do meu pastor, nem vou falar de igreja, vamos falar de Jesus. Eu não tenho capacidade de dizer uma palavra para defender. Porque para eles é uma afronta, é algo inadmissível. Inadmissível. Você entendeu? E a gente, parece que a gente releva. Não, tudo bem, tá bom, tá desse jeito. Entendeu? A gente deveria pegar como exemplo. E será que Deus né? não se sente afrontado Sem também? dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Eu me calo, a Bíblia fala, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens. Sim. Eu queria introduzir aqui também, nesse debate, eu sou pesquisador, né? Não sou de nível Posso bibricista. só falar do que Sim, você falou antes do conclui. pastor Pode concluir. Ciro, sobre a questão de considerar ídolo. Que nem eu falei no início, eu falo com tranquilidade sobre isso. Eu considero que isso parte mais, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra, do artista, do adorador, do que do comportamento do fã. Concordo. Vou falar do conhecimento de causa do meu tio, e o Álvaro Tio também é meu primo. Eu tive em Santos, tem mais ou menos um mês, com o meu tio, o Osés de Paula. Devia ter lá umas 2.000 pessoas, uma Assembleia de Deus do Belém. E terminou... Belém não tem negócio de ter uma salinha separada para o cantor. Não que eu ache contra. Não tem camarote, Não né? tem um camarote. E meu tio, ele estava sem material nenhum, ele não foi lá para frente. Ele ficou no púlpito. Veio mais ou menos umas 300 pessoas no púlpito. Ele está com 73 anos. Ele atendeu todos. Não tinha segurança, não tinha guarda isso, não tinha negócio. Só eu já vi isso. O cantor fala, não, eu vou atender só 10. Sim. Eu acho que quando o artista, que eu vou repetir, detesta essa palavra, se coloca como ídolo, o comportamento dele vai influenciar também quem o considera ídolo. Então, meu tio ele ficou lá, o culto terminou, já eram umas 10 horas. Mas aí essa pessoa não é adorador, né? Não é um ela adorador. Ela é um artista aí, profissional. Pra mim é um falso adorador. É um profissional. Ele tá na adoração como um mercado. Sim. E quando tinha a Expo Cristã, saiu um levantamento de quanto movimentava a indústria da música gospel. Eu sei que era coisa da casa dos tri. Mas eu queria comentar aqui sobre... Eu sou pesquisador, né? Não sou professor de grego, embora tenha estudado um pouco com o Roberto Cruvinel. As 3 palavras para adoração no Novo Testamento. Porque quando traduz para o português, é tudo adoração, né? Mas quando você vai no original grego, te dá um horizonte bem maior. Aí você tem a primeira, que é proskinel, né? Que significa adorar, prestar homenagem ou prostrar-se. É um termo usado para descrever a ação de se inclinar ou se prostrar em reverência a alguém, frequentemente a uma divindade ou uma figura de autoridade. É a que aparece no tema aqui de João 4, 23 e 24. E aí tem um comentarista que eu achei, falando sobre essa palavra proskinel, que é a mesma palavra que eles usavam quando o cachorro lambia a mão do dono. Olha a tremenda adoração, né? Quando o cachorro lambia a mão do dono, chamava proskinel. A segunda que aparece é sebomai, que significa reverenciar, temer, adorar. Esse termo enfatiza a atitude interna de respeito ou devoção religiosa. Você vai encontrar lá em Atos, capítulo 16, versículo 14. Lídia é descrita como uma adoradora, uma sebomai de Deus. E a terceira, que é mais conhecida pela maioria, que é latreia, né? Que já significa serviço religioso ou culto. Esse termo geralmente se refere ao serviço, culto a Deus, especialmente no contexto de rituais ou práticas religiosas. É utilizado para descrever serviço sagrado a Deus. E você vai encontrar lá, por exemplo, como Romanos capítulo 12, versículo 1, quando Paulo exorta os cristãos a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como seu culto racional. Essas 3 palavras, né? Latreia, sebomai e proskinel. Mas a que me chama mais atenção é essa proskinel, que é a que aparece aqui em João 4, 23 e 24, para a mulher samaritana. E o que eu entendo? Quando Jesus ele direciona para a mulher samaritana, isso daí, eu entendo que Jesus está quebrando alguns tabus
alguns preconceitos. Primeiro, o preconceito de gênero, porque ele era homem falando com a mulher publicamente. Segundo, você vai ver o preconceito racial, porque... Eu sei que é a força do hábito. Vamos falar de sexo mesmo? Sim, sim. Fala do sexo. Sim, exatamente. E o segundo, racial, porque o judeu considerava o samaritano uma pessoa de segunda categoria. Sim. Inclusive, alguns comentaristas dizem que o judeu pela manhã fazia uma oração dizendo: graças a Deus que eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Então Jesus vai lá e quebra o preconceito racial. Ele fica em quarto, ele prefere nascer cachorro do que samaritano. Exatamente. E terceiro que ele quebra aqui, o religioso. Porque a discussão era aonde a gente tem que adorar, no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém. E ele quebra todos esses paradigmas e ele fala essa palavra prosquinel, com essa profundidade, com essa riqueza, e fala para a mulher assim, chegar a hora e a hora é agora. Ou seja, ele está dizendo, você, mulher samaritana, será essa adoradora. E a partir dali ela se torna a primeira missionária em Samaria. Sim. Então eu vejo, para finalizar aqui, que o adorador... segundo Deus, eu acho que está totalmente diferente segundo a ótica das pessoas, da igreja. Porque hoje fez fama, tem fã-clube, as pessoas falam que é adorador. Será? A gente está conversando aqui nesse bate-papo gostoso e está chegando à conclusão de que não então, é. Quando você falou da forma de adoração, o que mais me chamou a atenção aí é que a música é uma forma de prestar honra. Olha para você ver que coisa interessante. Eu estava vendo essa semana, e como eu fui pesquisar algumas coisas, né? As pessoas criticando a Anitta porque ela deixou claro que ela está fazendo esse novo CD, trabalho dela, dentro de um centro de Umbanda. E eu vi crente criticando ela. Eu falei, mas peraí. A Bíblia fala, aquele que está sujo, se suje mais. O que eu vou esperar dessa mulher? Primeiro, para mim, pouco importa o que ela está fazendo. Eu oro por ela para Deus ter misericórdia da vida dela. Não deveríamos nem seguir. Você está entendendo? Aí eu falei, Jesus, espera aí. Ela está deixando claro que o que ela adora não é o que eu adoro. Sim. Ela está deixando claro que o trabalho que ela está fazendo, ela está oferecendo a um Deus que eu não confio. Isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Absolutamente nada. Aí eu vi crente, pastor, fazendo texto. Eu falei, gente... Aí entra a questão que nós conversamos aqui fora, né? Ele está mais preocupado com clique. Então, voltando da mulher samaritana, dessa repulsa que o judeu tinha, deles era devido a esse sincretismo religioso, e no início eu falei, vamos voltar nele, e nós estamos passando por algo parecido que já aconteceu na Inglaterra, está acontecendo nos Estados Unidos, está começando a acontecer com a gente. Nós tivemos há pouco tempo agora, o Kleber Lucas, não vou citar nome porque foi público isso, gravou um disco, foi do Caetano Fantástico, Veloso, Caetano né? Veloso, chamou um pessoal do Candomblé também. Sim. O que é isso? Sincretismo religioso. Exato. É uma das táticas que o diabo usa para destruir a identidade do verdadeiro adorador. Eu acho que por detrás disso é monetização, né? Também, Com mas certeza. no caso dele, como diz popularmente, o tiro saiu pela culatra. Ele não é mais convidado para nenhum evento evangélico. Cancelamento gospel. Cancelamento gospel. E me desculpe, o pastor que convidar, paciência, né? Eu não tenho pena desses membros dessa igreja. Então, o samaritano tinha essa repulsa, que o samaritano também representa a gente, né? Queira ou não queira. É o povo que o judeu não considerava. O samaritano, para o judeu, ele tinha essa repulsa por conta desse sincretismo que eles tinham. Eles não consideravam o samaritano um povo puramente judeu. E, por incrível que pareça, eles eram os únicos que seguiam a Torá unicamente, né? O judeu ele tinha outros 3 livros que eles seguiam. Então, quando Jesus vem, ele quebra esse paradigma, como você já falou, da barreira cultural, da barreira étnica, da barreira do sexo, né? Vamos falar agora de gênero, não, é do sexo mesmo. E ele vem e quebra isso. Tanto que os discípulos vê de longe, eu imagino a conversinha. Eu não estou acreditando. Esse não é o Messias, não, rapaz. Olha, está conversando com a Que é o que acontece até hoje. samaritana, Sim. que é pior. Agora eu quero comentar um negócio aqui. Eu vou pedir pro pastor Samuel comentar também. Aí começa o pastor Samuel, você comenta também. É uma polêmica que deu agora nos Gideões Missionários da Última Hora, né? Pastor Gesiel Nunes Gomes, falando das igrejas de parede preta. Parede preta. Isso aí deu uma polêmica. Aí o pastor Eliseu Rodrigues comentou.
e outros pastores comentou, eu tô falando nomes aqui porque tá na internet, público, né? Domínio público, né? E isso influencia na adoração? Aí começa pelo pastor Samuel. Isso influencia, a parede é preta, a parede é branca, porque segundo o pastor Gesiel Nunes Gomes, ele usou um texto ali, mas para mim foi uma exegese, né? Exegese é quando você impinge o seu pensamento no texto, porque se você fazer a exegese do texto, não quer dizer aquilo. Ele meio que quis fazer uma associação de que, tipo, Deus é luz, então se Deus é luz, a parede não pode ser preta, mais ou menos por aí, né? E usou um versículo lá para se embasar, mas argumento eu achei que faltou, né? Achei que foi mais uma opinião pessoal do que um argumento. O que você acha? Influencia isso ou não? De forma alguma. Se eu partir desse princípio, eu não durmo mais de luz apagada. Eu acho que assim, a parede... Não vai pro monte orar. Não vai pro monte orar. Sabe? A parede da minha igreja é escura, é preta. Né? Mas isso é uma questão de técnica. A neurociência diz que quando o ambiente é mais escuro, você consegue focar muito melhor quem está lá pregando, etc. E você não cansa sua mente. Porque qualquer palestra, depois do 28º, 29º minuto, a sua mente tende a começar a devagar. A parede preta com o menos poluído possível te dá uma sensação de mais assim, calma na mente, você consegue concentrar muito melhor. Seria a tal da psicologia das cores, né? Exatamente. McDonald's de vermelho e amarelo, que é para dar fome. Exatamente. Eu não creio que influencia absolutamente nada. A cor, sabe? Eu posso adorar dentro da igreja, no banheiro, né, na rua, eu posso estar no meio de um monte de gente falando palavrão, mas mesmo assim eu me manter ali. Seria um foco. Então é a mesma coisa do cinema, que cinema apaga a luz para você focar na tela. Foco, somente em relação à parede preta é foco. Já ouvi um monte de gente, né? A parede preta é a igreja do diabo, parede preta realmente significa as trevas. Para mim não tem nada a ver, na minha igreja tem, e realmente é muito melhor. A mente da pessoa cansa bem menos. Eu penso assim, eu não tenho nada biblicamente que eu possa respaldo a dizer que é pecado, que é errado, que Deus não se agrada, nada disso. Eu sempre gosto de responder com outra pergunta. Para quê? E no caso, ele deu o pra quê, né? Deu o porquê. Sobre a questão do foco, eu não vou aqui discordar ou concordar com a ciência, mas eu entendo que a igreja está... vou falar da minha igreja. Há mais de 100 anos no Brasil, e antigamente a Assembleia de Deus só tinha duas cores, azul e branca. E funcionou muito bem. Eu penso o seguinte, se você já está num sistema que vem funcionando, por que você vai mudar? Você vai mais desagregar quem já está lá, aquele membro antigo. Não sei se seus pais são da igreja, quantos anos... São falecidos, mas a minha mãe com 81 anos, eu vou convencer ela que a parede preta psicologicamente funciona melhor? Não vou. Então, mas aí é cada um ficar no seu quadrado, exatamente. Né? Eu acho bonita a congregação cristã do Brasil por causa disso. Você pode ir no interior do Ceará, vai estar lá a mesma coisa. Eles conseguiram, a duras penas, manter uma... aí não é nem... Identidade administrativa. Porque aí está a questão de administração. Eles mantiveram uma convenção só, eu admiro isso também. Por outro lado, a Assembleia de Deus, essa loucura administrativa que a gente tem, fez ela expandir e crescer absurdamente. Mas a questão da cor... é tipo assim, eu prego, e muito, você sabe, eu prego mais em comunidades do que em assembleia, e 80% delas são de parede preta. Começou primeiro com o teto, né? Que diz que a iluminação ficava melhor. Depois as paredes também. As filmagens também melhoram. Eu não tenho problema algum. Pastor, se eu estiver passando na igreja, eu sou pinta de preto? Não. Eu não pinto. Então, eu, Rubem, não vejo a necessidade disso. Então a gente pode caminhar, puxando esse assunto, para dizer que não é a liturgia que faz um adorador. Depende. Então explique. Depende. Porque tem liturgia, eu vou falar assim, uma crítica aqui às comunidades. Quando você vai pregar em comunidade, você tem que ter um exercício físico bom nas pernas. Porque você já começa com louvor 3, 4 indo cantando e você fica sentado ou em pé nas comunidades? Em pé. E o pregador, ele tem que ficar em pé também, porque senão ele não está adorando. Porque parece que para adorar tem que estar em pé, de modo geral, nas comunidades. Aí faz ali um negócio, tal, tem outro momento, aquilo que você falou, vamos ter agora o momento do louvor. Quer dizer, os 3 primeiros não foi. Eles substituíram os 3 da harpa da Assembleia pelos 3 louvores iniciais. Aí trocam a banda, vem outro e o pregador está ali em pé. Aí no momento em que todo mundo senta, eu já estava em pé, eu tenho que ficar em pé também. Então a liturgia, necessariamente, não vai fazer o adorador. Mas ela pode influenciar.
Eu imagino que essa pessoa... Mas aí você tá falando de cansaço físico, é isso? Também, porque vai chegar no momento... Mas espiritualmente não tem nada a ver. Não. Tá, vai chegar no momento que esse camarada dá a palavra, ele vai não tá aguentando mais nada, porque ele já cantou 500 hinos da palavra. Mas será que... Mas aí, não tô... E adoração não tô não entra a discordando... palavra. Não, mas pode discordar. Não tô discordando do senhor e nem concordando do senhor. Eu tô só colocando um ponto aqui. Eu, por exemplo, preguei em igreja hispânica já, dos bolivianos. E batendo palma ainda. É 3 horas e é bandeirada. Sim. O culto é 3 horas e aí na hora do louvor eles têm bandeirada igual de time mesmo. E vamos embora na bandeirada e tal, e tal, e tal. E tranquilo. E você prega ali, eu que não tô acostumado, de fato tô esgotado. Eles estão ali, se for mais 3, eles vão. É questão de costume. Eu chego na minha igreja 3h30 da tarde no domingo. O meu ensaio é às 4h30. Então, eu chego 3h30 para preparar, orar, etc. Começa às 4h30, vai o ensaio até às 6, 6h15. 6h30 começa o culto. Já de pé. Normalmente eu que prego. Então eu fico das 3h30 até as 9h30, 10 horas em pé, né? Mas a questão de... assim, eu já acostumei com isso e chega depois do culto eu falo, eu preciso sentar. Mas aí eu queria fazer um ponto aí. Eu que já fui lá e é muito bom o culto lá. Pastor Samuel é uma bênção. Quero ter o privilégio de ir lá, tá? Vai ser convidado. Só que é uma igreja que se você pegar a faixa etária... Eu vi uma idosa só, que é uma super fofa, Sim. que me cumprimentou no final. Nós que viemos numa igreja centenária, mais de 100 anos, né? A gente tem uma população de membresia idosa. Né? Na minha igreja mesmo, que é uma igreja que eu estou hoje, né? De fundação de 13 de agosto de 1950, você tem irmãs ali já caminhando para os 90. Aí eu acho que isso tem a ver também. Que aí você fazer um louvor desse tipo com o público que nós tem, não dá certo. Quer dizer, aí vai ficar metade sentado, metade em pé. Entra no respeitar a cultura, sem o dúvida. costume de cada um. Mas muito bom esse bate-papo. O que vocês podem pontuar aí que a gente daqui a pouco estamos concluindo? Às 4, né? Isso, que você falou que trouxe um material, um dossiê aí, então o momento é agora. Não vai dar tempo. Não, mas é mais ou menos o sintetiza, resumo pontua. do que nós falamos. A adoração, ela não se... como que eu vou dizer aqui, gente? Ela não se resume só a uma adoração a Deus. O pastor falou sobre isso, é importante. Existe também a adoração ao diabo. Há uns 15 dias atrás, teve um camarada, pesquisa na internet, a igreja, não sei das contas, satânica. Luciferiana, não é essa? Luciferiana. E ele falou que vai processar todos os pastores e o padre que for que estiver falando mal do diabo. Porque para ele, e queira ou não queira, juridicamente, você é advogado, ele está respaldado. Todo mundo tem acesso ao judiciário, né? Cabe o juiz julgar. Está a liberdade de culto. E o que eu estou vendo acontecendo muito é muita prática mundana de adoração, aí sim, ao diabo. Eu entendo que existem 3 tipos de música. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Existe uma música que é para Deus, é adoração a Deus, que são os louvores, os hinos. Você pode até questionar os erros teológicos ali do compositor, que nem todos são teólogos, você pode encontrar um outro erro. E às vezes a letra é feita por um, gravado por outro. Foi o senhor que falou que estava trocando a letra de algumas palavras. Adaptando. E eu acho perfeito isso. Existe uma música que é feita, que não é adoração a Deus, mas é uma música que você faz para a mãe, e ela não é pecado, faz para o pai, para o seu país, para a namorada, romântica. Tem música romântica que, se você for pegar, ela é melhor do que muito Aí eu hino. já quero te fazer uma pergunta, não perde o raciocínio. Porque o evangélico, ele tem meio que um cabresto que, assim, ele quer usar uma música de adoração a Deus para momentos que não tem nada a ver, como você está dizendo. Aí você já inclua na sua resposta aí. Então, dependendo da situação, você, sei lá, vou estudar pro vestibular. Aí eu não vou botar uma música de adoração, eu não vou adorar a Deus. Entendeu? Ou tô no carro. Então, assim, teoricamente, existe essa flexibilidade, a gente pode ouvir outros tipos de música, certo? Com certeza. Isso é bom pro ouvinte aí. Aí, vou até falar olhando para cá, não vai deturpar o que eu estou dizendo. O pastor está dizendo que pode ouvir música mundana. Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Trazendo para a música. Eu posso escutar todas as músicas, mas tem música que não me convém. Porque não é toda música, é adoração. Aniversário de casamento. Você tá lá com o jantar, Luiz de Vela com a esposa, vai botar... E antigamente sei lá, aquela música do amo, Exu, né? lá. Aí não vai dar certo, não. Permita-me discordar. Sim, claro. Eu tenho uma linha assim diferente. Para mim, ou é para Deus ou não é. Um ponto de vista meu. Adoração. Adoração. Aí eu tô falando já de música no sentido geral. Música geral. Música geral, eu só ouço
eu decidi só ouvir música gospel, evangélica, né? Ah, mas tem aquela do... sei lá, aquela romântica do Guilherme Arantes, aquela romântica do Fábio Júnior. Tem situações que ela é romântica na letra, mas o seu fundamento lá atrás foi consagrado a Satanás. Mas aí eu não estou discordando, mas veja bem, pega a Aline Barros, isso aí você pode pesquisar. Teve música que quem produziu foi Roupa Nova. E o Roupa Nova produziu música para as novelas da Globo. Eu ia falar exatamente isso aqui. Sim, então, como é que você vai saber? É relativo, pastor, né? Eu entendi perfeitamente o que você está falando e respeito. Eu só quis colocar o seguinte: não é toda música que não é adoração para Deus que é pro diabo também. É por isso que eu falei nesse o ponto. ponto de vista Isso, que não eu é toda faço, música que não é para Deus que é pro diabo. Que é pro significa diabo. que automaticamente é pro diabo. Sim. Sobre as produções, eu participei de inúmeras produções, trabalhei 8 anos com isso dentro de estúdio. Entrava 3 da manhã e saía 3 da manhã do outro dia. Infelizmente, 90% dos músicos que tocam para os músicos evangélicos, ou eles são mundanos, tocam também para bandas mundanas, ou são afastados. E na verdade, já pegando esse gancho, Você entendeu? eu conheço um monte de músico hoje, das nossas igrejas, os bons, os profissionais, que na verdade o ganha-pão dele é tocar secular. É tocar secular. Aí é uma baita discussão. É. Que aí o cara outro- toca no outro culto de podcast. ceia, Ponto. depois vai tocar lá no bar do não sei das quantas. Eu discordo. Você tá Porque errado, no seu ponto de vista, o ele meu tá ponto de vista, errado. Eu acho que ele tá errado. Também. Eu entendo, E vai entendeu? falar pra ele ficar bravo. Porque- Quem vai porque, pagar assim, minhas contas? E eu entendo esse outro lado. Mas, puxa, que Deus que eu sirvo, que ele não pode abrir uma outra porta que eu possa adorar. Nesse ponto, eu Você concordo entendeu? com o senhor. Porque, assim, a figueira, ela vai produzir figo, sabe? Como que eu posso usar a minha boca que adora ao Senhor e cantar coisas que são profanas ao Senhor? Sim, sim. Entendeu? Então, Muito eu bom. sou radical em relação a isso. Né? E as pessoas que vêm pedir a minha opinião, né? Tenho esse costume. Se não pedir opinião, não dê. Mas se pedir, eu vou dar. Né? Por isso que eu sempre falo, o verdadeiro adorador, quem tem que ter consciência sobre esse verdadeiro adorador, sou eu, da minha vida. O falso adorador, eu posso até imaginar, mas o íntimo daquela pessoa só Deus Jamais sabe. julgar. Sim. Então, voltando ao início Mas da e a pergunta- história dos frutos? Que alguns já dão fruto de cara que Exatamente, mas o que tem gente que Tem dão um frutos aí... explícito, tem quem maqueia também, né? Exatamente. Tem uns que são explícitos, exatamente. Salmos 24:3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, se você seguir esses 4 passos, você tem uma tendência muito grande a ser um verdadeiro adorador. Meu Deus. Esse programa caberia uma parte 2, foi muito bom. Mas estamos caminhando para o final. Quero que o pastor Samuel faça as suas considerações finais do assunto. Se você quiser já dar um fechamento aí, a cereja do bolo, falar o que deixou de falar, falar o que ainda está queimando para falar. E aí no final você já deixa seus contatos também. A Bíblia diz que Jesus, que Deus, procura verdadeiros adoradores. Em nenhum momento ele está procurando verdadeira adoração. Adoração ele já tem. Né? Adoração perfeita Meu Deus, ele já foi tem. forte. Então ele procura verdadeiros adoradores. Então, quando você pega e entende o que é adoração e para onde ela te leva, você vai entender. Deus não quer a sua adoração, ele quer você. E a sua adoração vai fazer com que você chegue mais perto dele. A sua adoração é o caminho que te leva para Deus. Então, resumindo, a minha concepção é, quando você adora, você está perto dele, você está junto dele. E quando você adora, ele nem lembra mais da sua adoração, ele só lembra de você. Ele só quer estar com você, porque nós nos tornamos semelhantes àquele ou aquilo que nós adoramos. Salmo de número 115. diz isso. Adoração aproxima, né? Exatamente. Adoração é o meio para você estar ligado, em contato com Deus. Deixa seus contatos. Pastor Samuel, Igreja Resgate, Avenida Guilherme Cotting, 510, cultos às quartas-feiras, 20 horas, aos domingos, às 18 horas. No próximo sábado, dia 25, nós vamos ter ali um grande marmitex, né, de estrogonofe. Se você quiser participar, entra nas nossas redes sociais, Igreja Resgate Vida, no Instagram. Meu WhatsApp também ali, pode anotar aí, 011, tá? Não tenho problema nenhum em te dar, não. 996748112. 011 996748112. Que Deus abençoe vocês grandemente. Pastor Rubens, prazer imenso te conhecer. Amém. Vou estender o convite, quero realmente o pastor pregar na minha igreja. Será uma alegria. Wagner, obrigado pelo convite. Que Tamo Deus te junto, meu abençoe. irmão.
Consegue, quem quiser participar. Reuniões do Consegue, toda última quinta-feira do mês. O que é Consegue? Conselho Municipal de Segurança. Nós tratamos ali sobre a segurança do bairro. Então, toda última quinta-feira nós nos reunimos, com exceção dessa agora que nós vamos nos reunir depois de amanhã, porque a última vai ser feriado. Então, nós antecipamos para uma semana antes, na Avenida Guilherme Cote, 510. Eu cedi ali o espaço para que nós pudéssemos fazer essa reunião. Venha, vai estar lá comandante da polícia, subprefeitura, CET, delegado e etc. As autoridades do bairro ali para a gente discutir sobre segurança do bairro. Pastor Rubem, considerações finais, contatos? Amém. Só deixar aqui o Salmo 96, versículo 9. Adore ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Adoração, o verdadeiro adorador é você que vai saber. Está no seu coração e Deus conhece. Eu sondar o seu coração sem chance, mas Deus sonda. Então a verdadeira oração está aí dentro e você sabe como expressar. Alegria, pastor Wagner, estou profetizando mais uma vez, está aqui. Amém. Também, pastor Samuel, uma alegria. Não foi um debate, né? Foi um bate-papo. Eu gosto disso. Troca de ideias. Sim. Troca de ideias. Pode ter alguma pequena divergência, mas, no geral, nós entendemos bem. Agradecer mais uma vez e deixar aí para você que tem o sonho da sua casa própria. Eu sou corretor de imóveis e sócio proprietário da IES Empreendimentos. E você que tem o desejo de ter sua casa própria. Eu fico triste que, muitas vezes, o crente, principalmente, eu quero vender para todos. Mas o evangélico, às vezes, ele não tem fé, confiança que Deus pode fazer isso. E tem sim possibilidade, não dá tempo de explicar aqui. Você pode somar sua renda com até outras 3 pessoas. Não precisa nem ser parente, pai, irmão, sobrinho, tio, amigo, casal de namorado. Comece bem já, some a renda de vocês. Eu vou deixar o contato. Com entrada a partir de R$800, você pode ter aí seu apartamento próprio em toda a grande São Paulo, tá bom? 11, DDD 11 96603-8456, tá bom? Dá para voltar aí. E redes sociais é meu nome, Rubem, sem PR de pastor, Rubem com M de Mário, de Maria, Rubem de Paula. Coloca aí no Instagram, Face, você vai encontrar e também todas as informações necessárias. Maravilha, chegamos ao fim do nosso programa Logos, na Rádio Exclusiva FM. Agradeço a todos os ouvintes por estarem conosco, compartilhando este momento especial. Quero mais uma vez expressar minha profunda gratidão à Igreja Assembleia de Deus Ministério Resgate, pastor Emerson Taira, meu amigo, pelo seu valioso apoio e patrocínio. Agradeço também aos nossos convidados especiais, pastor Rubem de Paula, minha gratidão, pastor Samuel, minha gratidão, pela sua presença, por compartilhar sabedoria conosco nesse dia. Até a próxima semana, mesmo horário, no mesmo lugar. E eu queria pedir aqui pro pastor Rubem de Paula nos dar a bênção apostólica e o programa fica encerrado. Amém. Como o tema foi sobre adoração, né? Deus deu uma melodia da bênção apostólica pro meu avô, saudoso pastor Antônio de Paula, 10º pastor consagrado no Brasil, na Assembleia de Deus. Meu Deus. Então ele cantava a bênção apostólica. Então, amém? nos agracie com essa bênção. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Você pode dizer amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito bom mesmo. Gostei muito desse programa. Tempo. Não.